Fala galera, tudo bem? Deixa eu começar aqui com uma pergunta rápida. Quem aqui já parou para pensar não só em ganhar dinheiro, mas em como fazer esse dinheiro trabalhar a seu favor ao longo do tempo? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Vamos bater um papo aqui sobre gestão de patrimônio, que no fundo não se trata apenas de investimentos, né? Tem muito mais a ver com decisões inteligentes, planejamento e com a forma como a gente constrói o nosso futuro financeiro ao longo da vida, né? Então, antes de continuar, deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Meu nome é Ronaldo Caires, eu sou planejador financeiro, especialista em investimentos e também tenho o privilégio de atuar como consultor financeiro do Rodrigo, que está aí com vocês hoje, compartilhando esse conteúdo tão relevante, né? O objetivo do meu trabalho aqui é muito claro, né? É ajudar as pessoas a transformarem seus objetivos de vida em realidade, né? Pode ser uma compra de uma casa, garantir a educação dos filhos, por exemplo, né? Construir um patrimônio sólido que garanta uma aposentadoria tranquila ou conquistar a liberdade financeira, né? Só que para tudo isso acontecer, não basta apenas ganhar dinheiro, né? É preciso ter estratégia para investir da forma adequada, né? Respeitando o seu perfil de risco e os seus objetivos, né? Estratégia para proteger o patrimônio, né? Com uma boa gestão de risco, onde aqui entram soluções como seguro, por exemplo, né? E no fim das contas, o meu trabalho é organizar todas essas peças, criando um plano que ajude, né, cada cliente a caminhar com mais segurança em direção aos seus objetivos. E aí, quando o Rodrigo me convidou para gravar essa mensagem aqui para vocês, eu fiquei pensando no que eu poderia compartilhar dentro desse universo tão amplo que é a gestão patrimonial, algo que realmente pudesse gerar valor imediato para vocês, né? E foi aí que eu decidi falar sobre aquilo que está na base de tudo, o verdadeiro alicerce de qualquer planejamento financeiro, né? Que é a educação financeira. Para vocês terem uma ideia, né? Hoje eu atendo pessoas de diferentes idades, desde jovens ali pelos seus 20 e poucos anos, até senhores e senhoras na casa dos 70. Pessoas muito inteligentes que não tiveram oportunidade de estudar nas melhores escolas e que mesmo assim empreenderam, construíram negócios e tiveram muito sucesso. E outras pessoas que tiveram acesso ao melhor ensino possível, né? Fizeram mestrado, doutorado, são referências em suas áreas. E algo comum entre praticamente todas essas pessoas, né? Ninguém teve educação financeira. Ninguém foi ensinado na escola ou em casa a como lidar com o dinheiro. Muitas dessas pessoas cresceram vendo seus pais passando dificuldades financeiras, né? Precisando se restringir ao consumo do mínimo necessário para a sobrevivência, que simplesmente não havia como ser de outra forma, né? Outros tiveram uma infância confortável, né? Mas viram seus pais gastando absolutamente tudo que ganhavam e às vezes até se endividando para manter um padrão de consumo estabelecido. E aí o que acontece quando essas crianças, né, que viram isso tudo e que não tiveram uma base básica de educação financeira? O que acontece quando elas se tornam adultas e começam a ganhar dinheiro? No caso daqueles que passaram dificuldades, eles querem realizar todo o consumo que não puderam realizar lá no passado, né? E no caso daqueles outros que viram, né, que tiveram uma infância confortável, mas que viram seus pais gastando tudo que ganhavam e mais um pouco, elas vão repetir o padrão que aprenderam, né? Ou seja, as pessoas, na sua maioria, ganham R$ 5.000, gastam R$ 5.000 ou mais. Ganham 10 mil, gastam 10 mil ou mais. Ganham 100 mil, gastam 100 mil ou mais. E isso não é exagero. Já acompanhei o caso de uma pessoa que ganhava mais de R$ 100.000 por mês e ainda assim estava endividada, né? Porque no fim das contas, a maioria das pessoas simplesmente repete o padrão que conhece, que é gastar tudo ou até mais do que ganha, né? Então, não por acaso, né, no Brasil, mais da metade da população hoje está endividada, né? Só que não é só aqui, esse é um problema que acontece no mundo todo, né? Uma pesquisa de 2024, por exemplo, mostrou que
aí nos Estados Unidos, 6 em cada 10 famílias, independente da renda, disseram estar enfrentando dificuldades financeiras, né? Então, um ponto que eu quero trazer aqui de reflexão para vocês é o seguinte: vocês querem ser, como a maioria das pessoas, reféns do dinheiro, trabalhando apenas para pagar as contas, ou querem ter o dinheiro como um aliado, trabalhando a favor de vocês e ajudando vocês a realizarem os seus sonhos, né? Porque a forma como nos relacionamos com o dinheiro impacta diretamente a nossa vida, né? E muito mais do que as pessoas possam imaginar, né? Para vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente, ano passado, 2025, realizada com mais de 3.500 pessoas aqui no Brasil, mostrou que cerca de 60% dos divórcios estão relacionados a problemas financeiros, né? Ou seja, uma relação desequilibrada com o dinheiro não afeta apenas o bolso, ela pode afetar relacionamentos, famílias, projetos de vida, né? Por isso, dinheiro não pode ser nosso inimigo, né? Ele precisa ser nosso aliado. E tudo isso começa pela base, né? Então, vocês são jovens, alguns talvez já tenham iniciado aí no mercado de trabalho, outros vão iniciar em breve, né? E o que eu gostaria de deixar para vocês hoje aqui é um conselho muito simples. Comecem do jeito certo, né? Construam uma relação saudável com o dinheiro desde o início. Uma regra básica, mas extremamente poderosa é nunca gastar mais do que você ganha, né? Então, se você ganha $1.000, por exemplo, tente viver com 800. Esses $200 que você não está consumindo hoje pode ser o começo da sua reserva de emergência, né? Em alguns meses, você pode ter uma reserva suficiente para cobrir pelo menos 6 meses do seu custo de vida, né? E isso traz algo muito valioso, né? Que é a tranquilidade. A tranquilidade para atravessar momentos de instabilidade no trabalho ou qualquer outro imprevisto que possa surgir, né? E existe algo muito interessante nisso, né? Quem começa certo geralmente continua certo, né? Então, se você aprender a administrar bem o dinheiro quando você ganha pouco, as chances de você manter esse comportamento quando estiver ganhando mais dinheiro são muito maiores, né? Um outro ponto importante, cuidado com os financiamentos, né? Todo financiamento na prática é uma forma de alavancagem, é consumir algo hoje de algo que você ainda não tem para pagar, né? Então, por isso, muito cuidado com as dívidas, tá bom? E para concluir, né? Planejamento financeiro não é sobre abdicar do presente para guardar dinheiro para um futuro que muitas vezes parece distante, mas que chega, né? Planejamento financeiro é, na verdade, buscar um equilíbrio entre viver bem o presente e se preparar para garantir que você vai viver bem no futuro, que você vai atingir os objetivos de vida que você tem, tá bom? Então, se de alguma forma o que eu compartilhei aqui com vocês fez sentido, eu deixo um convite, né? Conversem sobre esse tema, conversem com suas famílias, conversem com seus amigos, né? Essa troca ela é extremamente importante para que todos possam aprender, possam evoluir juntos, né? Nós precisamos quebrar esse tabu que ainda existe em torno de falar sobre dinheiro, porque no fim das contas, novamente, né? O dinheiro ele não pode ser nosso inimigo, o dinheiro precisa ser nosso aliado, né? Então, Rodrigo, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês hoje, né? Foi uma grande honra para mim participar desse momento, né? Desejo a todos um excelente evento, que seja um dia de muito aprendizado, né? E é isso, sim, um grande abraço a todos vocês. O que precisarem de mim aqui, estou à disposição, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus.